Tinha dúvida se foi atingida ou não, você viu atingir a parte de trás, na A piscina. lateral do vidro foi sim atingida. Tinham crianças lá? O que mais você conseguiu? Eu não sei se tinha criança, porque é turnos, né? Eu não sei como é que funcionam os horários, mas eu tenho certeza que tinha pessoas que saíram machucadas de lá. Mesmo você conseguindo ver um pedaço da asa da aeronave e tudo, você tinha noção real na hora que estava acontecendo? O que passou pela sua cabeça? Nunca podia imaginar um avião aqui, porque nem é rota, mas assim, o que me assustou, porque, pessoal, foi helicóptero. Eu sabia que não tinha sido porque eu vi asa. Foi muito forte. Passou muito perto, assim, na lateral da minha casa, tanto que quebrou vidraça. E na hora eu gritei, vai explodir. Foi só isso que eu consegui falar. Um susto enorme. Um susto enorme, de tremer o corpo inteiro. Oi, Sandra. Oi, Nina. Eu interrompo você um minutinho, por favor. Vamos direto a Brasília, porque Cristina Serra tem informações pra gente. Cristina. Sandra, a aeronáutica acaba de confirmar que 7 pessoas estavam a bordo do avião. As 7 pessoas morreram, entre elas o candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos. Portanto, dessas 7 pessoas, 5 passageiros e 2 pilotos. As 7 pessoas estão mortas, segundo informações de fontes da aeronáutica. Eduardo Campos, o avião com Eduardo Campos, saiu hoje de manhã do Rio de Janeiro, do aeroporto Santos Dumont, com destino a São Paulo, onde ele teria compromissos de campanha. O avião caiu numa área residencial de Santos, perto do litoral de Santos. Essas, portanto, as primeiras informações confirmadas por fontes da aeronáutica. 7 pessoas mortas, entre elas o candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos. Sandra, Evaristo. Cristina, já se sabe quem são os outros passageiros que estavam com o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, que morreu nesse acidente? Sandra, a aeronáutica ainda não forneceu uma relação, não temos ainda os nomes dessas 7 pessoas. Sabemos, por enquanto, apenas que se trata de 5 passageiros, o candidato Eduardo Campos e pessoas do seu círculo mais próximo, e 2 pilotos que estavam no avião. Nós temos a informação, Cristina Serra, que a mulher e o filho de Eduardo Campos não estavam a bordo. Você teria essa informação também para confirmar para a gente? Sandra, não temos essa informação. A aeronáutica só confirmou o nome do candidato Eduardo Campos. Como ele teria um compromisso de campanha, supõe-se que alguns assessores estariam com ele. Houve uma primeira informação também de que parentes estariam com ele, mas nós... Mais 6 pessoas a bordo desse avião morreram no acidente. O avião caiu em Santos. Nós estamos vendo imagens ao vivo do local desse acidente. Você vê que o avião atingiu casas num bairro, ou seja, caiu num bairro residencial, o bairro do Boqueirão, próximo a uma academia de ginástica também. Alguns feridos foram levados para a Santa Casa de Misericórdia, ali do bairro de Santos. E a gente acabou de receber a informação, a confirmação que o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, que estava a bordo desse avião, morreu nesse acidente. Eduardo Henrique Ascioli Campos nasceu no Recife, dia 10 de agosto, acaba de completar 49 anos. Ele nasceu em 1965, ele era casado, tinha 5 filhos e era o líder do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Vamos conversar agora por telefone com o presidente do PSB em São Paulo, Márcio França. O senhor me ouve? Tudo bem, eu sim. O senhor também pode receber a informação que nós também recebemos agora, senhor Márcio França. O que o senhor tem a dizer sobre esse acidente? Olha, Eduardo saiu do Rio para fazer uma palestra aqui em Guarujá a respeito do sistema portuário brasileiro. A gente estava esperando na base aérea do Guarujá, o avião arremeteu. Enfim, desde então tem as informações, e as informações são as que saem da imprensa. Lamentavelmente, o tempo estava muito ruim, o governador, na nossa visão, é o homem público mais brilhante que a política brasileira produziu com a sua idade. Jovem, determinado, enfim, estava muito feliz ontem com a participação dele aí no Sistema Globo. A gente tem só a lamentar, mandar um beijo para a família.
O senhor Márcio, o senhor pode nos dizer, o senhor sabe nos dizer quantas, na verdade já está confirmado, 7 pessoas a bordo, 5 passageiros, 2 tripulantes. Esses 5 passageiros, o senhor sabe me dizer quem eram eles? Eu não sei exatamente, porque eu não falei com ele hoje cedo. Eu deduzo que eram as pessoas que andam com ele, um jornalista, um Perpol, o assessor pessoal dele político, que é um Valadares, de um ex-deputado, e um motorista, e, enfim, o pessoal da fotografia, Carlos Leal, o piloto, claro, né? Alexandre Severo, enfim, as pessoas da tripulação que andavam com ele. A Renata tinha voltado para Recife, a informação que eu tenho, com outra pessoa, o Molina, hoje cedo, num voo de carreira com o Nenezinho, Miguelzinho, e não veio junto aqui para Santos. A gente está conversando com o senhor Márcio França, que é presidente do PSB em São Paulo. Senhor Márcio, qual é o procedimento agora? A gente tem informação que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, está descendo aí para Santos, que a vice-candidata Marina Silva também, que não estava a bordo do avião, também está descendo aí para Santos. Vocês têm alguma orientação? Qual foi a orientação do partido? O que vai acontecer agora? A gente não tem essa informação, né? Está todo mundo ainda muito chocado com tudo. Nós estamos prefeito de Santos, prefeitura, para toda a família de Santos, da Baixada, uma tragédia numa área urbana, né? Tem diversas pessoas também envolvidas. A Santa Casa está mobilizada aqui para receber as pessoas. Nós vamos receber o governador Geraldo, está vindo aqui para acompanhar os andamentos e, naturalmente, todas as pessoas do partido no Brasil. Nós vamos ainda conversar com as pessoas para tomar alguma decisão, né? Ok. Senhor Márcio, eu queria, antes de mais nada, agradecer o senhor ter parado o que o senhor estava fazendo nesse momento difícil para o partido, difícil para o senhor, para falar com a gente aqui ao vivo no Jornal Hoje. Então, quero agradecer ao senhor Márcio França, deputado federal e presidente do PSB aqui em São Paulo. Muito obrigado, que o senhor tenha um bom dia. Nós temos uma informação que o fotógrafo oficial da campanha, Alexandre Severo Silva, estava a bordo, acompanhando, portanto, o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Eduardo Campos, que morre neste dia 13 de agosto de 2014, no mesmo dia em que morreu o seu avô, Miguel Arraes. Portanto, essa triste coincidência, no mesmo dia, os dois morreram, e nós estamos com o nosso colega William Vac, lá no Rio de Janeiro, no comando da Força Aérea Brasileira. William Vac, você nos ouve? Ouço sim, Sandra, Evaristo, boa tarde a todos os ouvintes, todos os telespectadores. Boa tarde, Vac. Você está no comando da Força Aérea Brasileira, quais são as informações que você tem? Eu estou na Escola de Estado-Maior da Força Aérea participando de um evento junto com oficiais aviadores responsáveis por comunicação social. Tem um grupo grande de oficiais aqui, um número enorme de aviadores da Força Aérea, todos evidentemente sob estado de choque, por serem aviadores, pilotos e também porque todos têm bastante consciente o alcance e a gravidade do ocorrido. Eles não podem, evidentemente, comentar com nome detalhes de um acidente aéreo que apenas está começando a ser investigado. Mas, ao conhecimento deles, chegaram alguns detalhes a respeito do acidente em si. A aeronave envolvida é um Cessna Citation Excel. É um excelente jato executivo de porte médio, dos mais modernos, dos mais usados, e dotado de equipamentos excepcionais do ponto de vista de navegação e da consciência de situação dos pilotos. É um avião consagrado, pilotado sempre por 2. A aeronave, cuja matrícula já confirmada é o PRAFA, na linguagem dos aviadores, Papá Romeu Alfa Fox Alfa, saiu do Santos Dumont e o destino era mesmo a pista da base aérea de Santos em Guarujá, que é usada também por aeronaves civis. Ela é conhecida, essa pista, pelos pilotos, como de certa dificuldade, porque o piloto, ao não se sentir em condições de ir até o pouso, tocar as rodas na pista e parar a aeronave, ele tem que proceder ao que se chama arremetida. E o acidente teria ocorrido justamente nessa fase do voo. Os pilotos aparentemente não se sentiram em condições de colocar o avião no chão e freá-lo, e decidiram arremeter quando o avião ainda estava no ar. As condições de meteorologia não eram nada boas
e os pilotos, segundo me dizem os oficiais aviadores da FAB, com os quais estou aqui no Rio de Janeiro, na Vila Militar, na Escola de Estado-Maior, conhecem a base aérea de Santos extensivamente e todos eles sabem que é, digamos, com o tempo ruim, uma situação que o piloto tem que estar muito claro o que ele vai fazer e como. São essas informações que a gente tem até o momento. O acidente ocorreu numa fase específica do voo, aproximação para pouso, seguida de uma arremetida. Bom, Vac, você mesmo disse pra gente, ainda é muito cedo para começar a investigar um acidente que acabou de começar. A informação que a gente tem e que confirma é o tempo muito ruim lá no litoral de São Paulo, mais precisamente em Santos, tempo nublado, tem uma frente fria se aproximando, tempo fechado. A gente pode dizer que essa pode ter sido uma das causas desse acidente? Porque ele tentou pousar no Guarujá, teve que arremeter e aí sim ele caiu. Bateu numa casa próxima a uma academia de ginástica, chegou a atingir um prédio. A gente está até, inclusive, agora vendo as imagens do local onde esse avião Cessna caiu. A gente pode dizer que o tempo pode ter sido uma causa desse acidente? Na linguagem oficial dos investigadores de acidentes, Evaristo, o tempo é considerado um fator contribuinte, mas não a causa. A causa é provavelmente alguma coisa envolvida, talvez, eu não quero especular porque isso seria absolutamente irresponsável. Mas nas investigações de acidentes semelhantes, os investigadores em geral se concentram em tentar entender quais foram as atitudes tomadas pelos pilotos. Costuma-se saber, sem que isso seja de novo uma especulação, que nessa fase do voo, dificilmente causas mecânicas são fatores contribuintes. O mau tempo, sim, causa dificuldade ao piloto, especialmente numa pista, como a da base aérea de Santos em Guarujá, que é cercada de morros altos, que provavelmente fica impregnado na consciência de qualquer piloto. O piloto provavelmente pensa, eu estou operando numa pista que exige muita atenção, em condições de visibilidade muito difíceis, e sei que estou cercado de morros. Mas isso eu estou transmitindo a você, a Evaristo, a Sandra e ao público do Jornal Hoje, o que são comentários informais feitos por profissionais da aviação de alta categoria, como são os oficiais da FAB com os quais eu estou em contato nesse momento. É importante assinalar nesse ponto que isto não são conclusões oficiais de uma investigação e de maneira alguma especulação. São, digamos, contribuições pessoais e espontâneas de oficiais aviadores com experiência em operação nessa pista. Vac, você tem um grande conhecimento nessa área, você é piloto, mas nós leigos, né, sempre ouvimos falar que um avião, quando não há visibilidade suficiente, quando não há boa visibilidade, quando há mau tempo, ele é pilotado por instrumentos. Como isso funciona? Essa aeronave, ela tinha condições de voar no mau tempo? Excelentes condições, Sandra. É um dos aviões mais modernos e melhor equipados que se pode imaginar para esse tipo de missão que ele estava cumprindo, que é a da aviação executiva. É um avião com extraordinária potência. Potência, no ponto de vista do piloto, significa sempre a capacidade de poder subir e ficar numa altitude mais segura. Os instrumentos de um avião desse tipo é o que existe de mais moderno. O piloto, sim, sobretudo os pilotos nessa categoria de aviação, são treinados para pilotar por instrumento. Eles sabem como fazer isso. Não é necessário que o piloto tenha visibilidade para fora da cabine. Para isso ele dispõe dos instrumentos que fazem com que ele vá de um lugar para o outro em condições razoavelmente seguras. O procedimento de arremetida é um procedimento de segurança. Ele está previsto em todas as cartas, todos os mapas, todas os desenhos, digamos assim, falando numa linguagem bem acessível, que um piloto tem que obedecer para levar o avião sem visibilidade até a pista com segurança. Então, o procedimento de arremetida não é uma improvisação. Ele está previsto para qualquer pista de qualquer aeroporto que tenha, como é o caso do Guarujá, da base aérea de Santos em Guarujá, que tenha uma carta de aproximação por instrumentos.
Ok. Vac, eu queria agradecer a sua atenção com a gente aqui no Jornal Hoje. A gente está conversando com o nosso colega do Jornal da Globo, William Vac, que estava participando de uma palestra e gentilmente está conversando com a gente aqui, dando as informações sobre esse acidente desse avião Cessna, onde estava a bordo o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Vac, muito obrigado. Uma boa tarde para você. Nós vimos agora há pouco a imagem lá de Santos, né? O tempo realmente bastante fechado, uma chuva fina. Agora são 13 horas e 13 minutos do dia 13 de agosto de 2014. Eduardo Campos, candidato à presidência da República pelo PSB, morreu neste acidente de avião, um Cessna que caiu sobre uma academia, perto de uma academia de ginástica no bairro do Boqueirão, em Santos. Ele decolou do Rio de Janeiro, estava a caminho de Guarujá, quando se aproximava para pousar, teve que arremeter. Nós mostramos agora nessa ilustração o caminho que fez o avião Cessna do aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro. Ele ia em direção ao Guarujá e caiu em Santos. 7 pessoas que estavam a bordo, 2 pilotos e 5 passageiros, entre eles o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, pelo PSB, morreram nesse acidente. Eduardo Campos morreu no mesmo dia que o avô dele, o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes. Eduardo Henrique Ascioli Campos nasceu no Recife no dia 10 de agosto de 1965, era casado e tinha 5 filhos. Ele se formou em economia pela Universidade Federal de Pernambuco aos 21 anos. E assumiu o primeiro cargo público em 1987, como chefe de gabinete do então governador Miguel Arraes, que era seu avô. Em 1990, ele disputou a primeira eleição de deputado estadual e foi eleito pelo PSB. Em 92, disputou as eleições para prefeito do Recife e perdeu. 2 anos depois, se elegeu deputado federal, mas não foi para Brasília. Ficou em Pernambuco e ocupou primeiro a Secretaria de Governo e depois a da Fazenda. Foi reeleito deputado federal outras 2 vezes, em 1998 e em 2002. Em 2004, 2 anos depois, no governo Lula, ele assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia. Com a morte de Miguel Arraes, em agosto de 2005, dia 13 de agosto de 2005, foi eleito presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, PSB, no lugar de seu avô. Foi eleito também governador em 2006 e reeleito para o cargo em 2010, e esse ano ele deixou o governo de Pernambuco para se candidatar à presidência da República. Ele tinha como candidata à vice-presidência Marina Silva, que não estava a bordo desse voo. Vamos a Brasília falar com a repórter Cristina Serra. Cristina, quais são suas informações? Sandra, nós acabamos de receber a informação de que representantes do PSB, Partido Socialista Brasileiro, o partido de Eduardo Campos, esses representantes já estão em São Paulo para fazer, juntamente com peritos da Polícia Federal, a identificação oficial das vítimas dos corpos desses ocupantes, 5 passageiros, entre eles Eduardo Campos e 2 pilotos que morreram nesse acidente. 6 peritos da Polícia Federal estão se dirigindo para o local para fazer a identificação, então, dos corpos. Já se sabe da presença de algumas pessoas, o candidato Eduardo Campos, o fotógrafo, enfim, já se tem alguns nomes, mas é preciso fazer a identificação oficial e é por isso, então, que esses 6 peritos da Polícia Federal estão, então, se dirigindo para o local do acidente em Santos, nesse bairro residencial onde o avião caiu. E a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto acaba de informar que a presidente Dilma Rousseff vai se pronunciar ainda hoje, logo mais, ela dará uma entrevista coletiva para falar da morte de Eduardo Campos. Sandra, Evaristo. Cristina, a gente falou agora há pouco com o nosso colega William Vac, que falava sobre apuração. Ainda é muito cedo para se falar de uma apuração num acidente que acabou de acontecer. Mas já se fala aí na aeronáutica sobre uma possível apuração, quanto tempo demora essa apuração, já se fala o que pode ter causado esse acidente. Eles dão algum parecer, alguma coisa que clareie um pouco para a gente as informações?
Evaristo, a aeronáutica ela é muito cautelosa ao falar de causas desse acidente. É tudo muito recente ainda e pela prática da aeronáutica em outros acidentes, sempre os oficiais esperam para analisar, saber exatamente todos os fatores que contribuíram para um acidente. Eu já cobri, infelizmente, vários acidentes aéreos e sempre a primeira informação, o primeiro pronunciamento da aeronáutica numa situação como essa, e não está sendo diferente agora, é prudência, cautela, para se conhecer exatamente todos os fatores que contribuíram para o acidente. O William Vac estava falando há pouco do mau tempo, e sempre um acidente nunca tem apenas uma causa, são várias, é preciso montar todo esse quebra-cabeça. Portanto, a posição da aeronáutica nesse momento agora é cautela, para aguardar todas as informações, para que se possa entender exatamente o que provocou esse acidente. A aeronáutica não avança nesse momento em nenhuma explicação sobre o acidente. É preciso esperar um pouco mais, Evaristo, Sandra. Ok, muito obrigado por enquanto pelas suas informações, Cristina. Nós estamos ao vivo aqui, inclusive você que está nos acompanhando, não está acompanhando o Globo Esporte, porque nós estamos com a cobertura desse acidente que aconteceu em Santos hoje de manhã, acidente com um avião Cessna, que estava a bordo o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. A gente vai ao do acidente agora, ali no bairro do Boqueirão, uma região residencial. A gente vai conversar com a Nina Barbosa, que está ao vivo com a gente. Nina, quais são as novas informações que você tem para a gente? O que você acabou de apurar aí, por favor? Oi, Evaristo. 5 vítimas que foram socorridas ainda estão na Santa Casa. 5 daquelas 7 vítimas que a gente já havia informado. A Santa Casa não disse qual o estado de saúde delas. A gente continua aqui. A Polícia Militar ainda não liberou o acesso da imprensa mais próximo, só que a gente consegue acompanhar toda a movimentação das equipes. O trânsito atrapalha um pouquinho nesse momento, por isso estão tendo essa cautela para as equipes de poderem trabalhar aqui com tranquilidade, os bombeiros, né? Situação difícil, né? A gente viu o depoimento da moradora, da Fabiane, de tudo que eles passaram por aqui. As pessoas ainda estão muito assustadas e querendo saber informações detalhadas. Então tem gente que vem aqui para perto, só que a polícia, o pessoal da engenharia, da CET aqui de Santos pede para que os motoristas não se aproximem, para poder ter um trabalho e eles poderem avançar aí nesse trabalho das equipes. Evaristo. E na imagem a gente está vendo agora